essa palavra para transmitir uma mensagem de Deus, claro que ela vai ter o seu efeito, mas o sentido real do momento em que Yeshua contou, ele estava... As palavras de Yeshua sempre ressoam para nós no nosso caminho e elas têm um valor muito profundo. Na realidade, suas palavras ditas em forma de ilustração, ou seja, as parábolas, sempre quer falar conosco sobre o Malchut HaShamayim, sobre o reino dos céus. E há muita gente, lamentavelmente, que não consegue alcançar essas verdades, como foi no passado, ainda é no presente. Eu sou o Rabino Yosef Baru, trazendo para vocês mais uma oportunidade de conhecer e entender as parábolas que o nosso Mashiach, Yeshua, Messias de Israel, trouxe para nós. E hoje nós estamos trazendo 3 parábolas que elas se conectam. Tá? Nós vamos falar do sentido delas conectadas. No momento em que Yeshua contou essas 3 parábolas em sequência, ele estava falando de um contexto só. E é isso que nós vamos falar aqui, abordando essa conexão. Você vai entender o porquê Yeshua contou essas parábolas dessa forma. Então, como eu disse, nós vamos iniciar aqui a parábola da ovelha perdida. E já, claro, na Bissorata de Lucas, capítulo 15, verso 3 ao 7, o Evangelho de Lucas, vamos ler o que está registrado lá. E ele lhes propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. A ovelha perdida, ela representa, no contexto em que o Messias chegou, no século I, os judeus perdidos da casa de Israel. Então veja o que eu estou afirmando para você. Você precisa colocar a sua atenção, eu estou afirmando para você. Quem representa essa ovelha da parábola, por mais que a gente é livre, tá? Você é livre, eu sou livre, nós somos livres para fazer associação livre, ou seja, considerar essa ovelha perdida uma pessoa que se desviou do caminho. Não há problema nenhum. Mas o sentido real dessa parábola é mostrar que a ovelha pertencente àquele pastor se perdeu. No sentido bíblico, no sentido da escritura e no contexto histórico, no contexto do Messias, a ovelha perdida é a casa de Israel. Lembra? As tribos do norte. Eram judeus, descendentes das tribos do norte, que se afastaram da Torá, da lei de Deus e do próprio Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui no texto que os que não viviam mais uma vida com Deus e agora estavam mergulhados no pecado e impureza, distante do aprisco de Deus. Quem eram esses? No período em que Yeshua veio, eles eram parte da casa de Israel, eram a casa de Israel. Eles eram israelitas que estavam afastados de Deus, mergulhados no pecado e na impureza. Então, por isso que Yeshua, quando chegou, ele trouxe essa mensagem que está registrada lá na Bissorat Matai, capítulo 15, verso 24, o Evangelho de Mateus, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você consegue entender? Ovelhas perdidas da casa de Israel? Ele está sendo bem direto. Então veja a conexão dessa expressão de Yeshua com a parábola da ovelha perdida. E uma outra parte também, na Bissorat Matai, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 5 e 6, registra aí: Yeshua enviou estes 12. Ele ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidades de samaritanos, que são os israelitas do norte. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma vez, Yeshua está mencionando esses judeus que viviam uma vida de impureza, não viviam mais uma vida com Deus, mergulhados no pecado. Esses, sim, eram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a conexão ela é muito forte. Yeshua está trazendo uma mensagem direta para o povo de Israel. Enquanto as 99 ovelhas, que nesse caso pode significar muito bem a casa de Judá, que estava no aprisco, permaneceu ali, vivendo uma vida com Deus, o bom pastor, que é uma referência ao Messias Yeshua, vai atrás dessas ovelhas, desses israelitas agora afastados de Deus. E depois de ser resgatado e reunido ao rebanho, é realizada uma festa. E aqui voltamos ao teor da parábola. No sentido profético, o Messias Yeshua, o bom pastor, reunirá todos os judeus descendentes da casa de Israel, ou seja, as ovelhas perdidas, entre as nações, novamente com um aprisco, que é uma referência a Jerusalém, a Israel no reino. No caso, a festa, junto dos convidados, que serão as nações que entrarão para o milênio. E como também, lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, verso 23, diz: e suscitarei sobre eles um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e lhes servirá de pastor. É algo muito profundo. Como eu falei, claro que jamais ela vai perder, o sentido prático do dia a dia, quando alguém quer usar essa palavra para transmitir uma mensagem de Deus. Claro que ela vai ter o seu efeito, mas o sentido real do momento em que Yeshua contou, ele estava falando literalmente sobre a casa de Israel, sobre essas ovelhas perdidas, que representa todos os judeus ali espalhados pelo mundo, espalhados ali todas as nações. E continua mais alguns versos que ilustram
né, essa verdade, no próprio livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 24, diz: "E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão." E não podíamos deixar de citar as palavras diretas do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, na Missurat Yohanan, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, que diz: "Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." Vamos seguindo, né? Agora a gente entra justamente na próxima parábola, que será a parábola do filho pródigo. Conforme nós já citamos aqui em outro momento, o sentido é o mesmo. Alguém se perde e retorna e é recebido com festa. Você vê que é o mesmo princípio da parábola da ovelha. Já exploramos bem esse tema, essa parábola em outro vídeo, e aqui nós vamos detalhar o seu significado direto. O filho pródigo, né, perdido, ou seja, representa também os judeus da casa de Israel, a casa de Efraim, que recebeu a herança, que é a Torá, a riqueza espiritual, deixa a casa do seu pai, que é Deus, e vai para uma terra longínqua, representando aí o exílio às nações pagãs. Gasta tudo o que recebeu, a única coisa que lhe restou foi sua identidade, ou seja, como filho, apenas desejando comer a comida dos porcos, ou seja, a impureza idólatra. Porém, se recorda de seu pai, da casa do seu pai, porque chega o momento em que a fome começa a apertar, ele começa a sentir fome. Então ele vai sentir saudade da casa do pai, porque lá ele não padeceria essa necessidade. Lembra dos servos do seu pai, que lá há comida para saciar sua fome, ou seja, a falta do alimento, a palavra de Deus. A certeza de voltar e ser recebido, ainda que como servo seja recebido e voltar a ser alimentado. A casa de Israel dispersa entre as nações e todos os descendentes judeus estão sendo despertados por esse mesmo sentimento de retornar e poder ser recebido. O pai, que é Deus, está esperando ansioso por esse regresso. O filho mais velho, que é a casa de Judá, hoje talvez representada por todos os judeus que ainda mantêm as tradições, a fidelidade aos mandamentos, não compreende como o pai pode receber o irmão rebelde com festa. Porém, o pai mostra ao filho mais velho que sua fidelidade é reconhecida e honrada, mas que seu irmão mais novo, que se perdeu, morreu espiritualmente, mas que foi encontrado e reviveu. E essa é a razão de haver alegria e festa, seja representada lá no reino, no milênio. Ou seja, se espera sim a casa de Israel ela volte e novamente se junte à casa de Judá, formando assim um reino pleno, um reino completo na presença de Deus. É a alegria do pai com o filho mais velho e com o filho mais novo, se alegrando juntos com a família reunida. Você percebe a comunicação que existe entre as duas parábolas? E que lá na parábola da ovelha perdida, a ovelha, ela foge, né? A ovelha, ela, de propósito, ela vai embora e não conhecendo o lugar, ela se perde. O filho pródigo também toma a iniciativa de ir embora, depois de receber a sua herança, e acaba se perdendo, acaba morrendo espiritualmente. Mas há mais uma parábola que nós vamos falar aqui agora, e você vai ver a conexão que ela tem com as outras duas. Por isso, Yeshua contou uma atrás da outra, para trazer detalhes que uma não vai trazer, a outra vai trazer acerca do mesmo tema. Então vamos lá? Vamos ao nosso material aqui novamente. Então agora, a parábola da dracma perdida. Bom, a parábola da dracma perdida, ela também vai percorrer o mesmo caminho no sentido dessa drachá, dessa interpretação. Algo se perde, é encontrado e é realizada uma festa. Messias, na sua drachá, na sua explicação, traz novos elementos muito significativos em um contexto espiritual. Ou que a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, conforme consta lá no Evangelho de Lucas, Missorato Lucas 15, verso 8 e 9. Na parábola da dracma perdida, também vemos o mesmo conceito. A mulher representa, nesse contexto, a nação de Israel. E ela perde uma dracma, que é uma moeda de valor monetário e que também servia de adorno para as mulheres. Algo de grande importância para esta mulher. A dracma está com a mulher, está em casa. E a casa pode representar o templo, mas ela se perde dentro de casa. De maneira que é necessário uma busca com o auxílio de algo que limpe e dê luz para iluminar a encontrar. A dracma representa, em certo sentido, a casa de Judá, que perdeu a sua beleza espiritual. No século I, ali na época de Yeshua, havia uma grande corrupção entre os judeus religiosos e os Kohanim, os sacerdotes. E isso não é registrado só por Yeshua, o Messias, no Novo Testamento, não. Isso é registrado também por Flávio Josefo, grande historiador, Filon, e também pelo próprio Talmud. A beleza é perdida e é necessário ser encontrada para completar a mulher, ou seja, a nação. Assim como a casa de Israel se afastou, se perdendo no mundo entre as nações, da mesma forma a casa de Judá se perdeu dentro da própria nação. Não se perdeu fora, se perdeu dentro, havendo a necessidade de uma busca diligente do que se perdeu. A mulher necessitou buscar com algum instrumento de limpeza. Veja, e aqui temos a representação da palavra do Messias, como ele mesmo disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado.
Surat Yohanan, Evangelho de João 15:3. Ao limpar cada canto da casa, ou seja, em cada área, a área da vida espiritual, a área familiar, a área sentimental, a área financeira, a área moral, relacionamento interpessoal, como na própria tradição judaica nos diz, o Sinat Rinan, o ódio gratuito, que fez com que o templo fosse destruído e o povo de Israel fosse disperso pelo mundo inteiro. Além do instrumento de limpeza, a mulher teve que abaixar-se para procurar, e isso representa a humilhação e a busca do que foi perdido. Como ensinou o nosso Messias Yeshua, em Sefer Hitgalut, Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta e pratique as primeiras obras. Nesta busca é necessário luz, a iluminação através do azeite e o fogo. E essa luz, esse fogo, representa o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, auxiliando na busca do que se perdeu. Não é suficiente a humilhação, mas se faz necessário a atuação da luz, do fogo, do Espírito da Santidade. Uma vez que é encontrado o que se perdeu dentro de casa, agora é o momento de alegrar-se e é a hora de festejar. E isso também aponta para o reino milenar quando o Messias voltar. A mulher chama suas amigas para alegrarem-se por ter encontrado a dracma, ou seja, Israel se alegrará com as nações, porque Judá, que se perdeu, recuperará a beleza espiritual e voltará. Isso é maravilhoso, porque, como eu falei para vocês aqui, aponta para o mesmo sentido das outras parábolas. Só que nesse caso aqui, não é a ovelha que foi embora e se perdeu, não é o filho que foi embora e se perdeu, não. Uma dracma foi perdida dentro de casa, seja algo de muito valor, que traz beleza, foi perdido pela mulher dentro de casa. E isso mostra que não saiu, ela não se desviou, não se afastou, não foi para longe para outras nações, mas se corrompeu dentro de casa, ou seja, estava perdida dentro de casa. E esse é o retrato do Israel, da nação, do povo judeu, ali no primeiro século, quando Yeshua chegou. Um povo perdido, como mesmo no início do ministério do Messias, ele disse, repetindo, né, referindo-se ao profeta, ao povo que estava em trevas viu-se uma grande luz. Aqueles que habitavam na sombra da morte, uma luz brilhou. Isso é ele falando com o seu povo. Isso é ele falando para o povo judeu. Em especial ali para aquela classe sacerdotal, aquela classe de líderes religiosos que lamentavelmente haviam se corrompido com um sistema corrupto de Roma, por influências de Roma. E muitos outros judeus dentre o povo também. Então, é profundo quando nós vemos Yeshua trazer remazim, parábolas que expressam a realidade espiritual daquele contexto. Vamos continuar aqui, já estamos chegando praticamente ao final do nosso shiur. Espero que você esteja captando cada mensagem do nosso Mashiach. As 3 parábolas estão falando conosco como o eterno Deus trará seu povo de volta. Como Israel estará completo para servir a Deus com as nações no grande reino dos céus. E o que podemos dizer com muita alegria é Maranatá. Venha, Senhor. Realmente, é um período em que nós estamos vivendo, em que expressa as palavras do nosso Mashiach Yeshua, Ahu Reishiv, Lachem imdu al mishmar, que enchem yodim, et hayom aflo et ashar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E essa é a realidade espiritual que rodeia o povo judeu, a nação de Israel, no mundo inteiro. Existem os judeus hoje, né, falando do povo judeu no mundo espalhado e na terra de Israel, descendentes de todas as tribos, mesclados, a maioria talvez não sabe de que tribo veio, por tantas mesclas entre as nações. Mas sim, a nação de Israel que foi para Galut, que a ovelha perdida, que agora está voltando, e existem aqueles que sempre mantiveram a fé, a religiosidade, que seria ali representado pela casa de Judá, que nunca se afastou, mas que, em parte, também se perdeu dentro da própria casa. Tudo isso tem o seu princípio estabelecido e o seu cumprimento profético, que vai chegar muito em breve, pois o nosso Mashiach Yeshua está voltando, para cumprir esse significado tão profundo da reunião da casa de Israel e a casa de Judá. E você que está me ouvindo aqui, essas 3 parábolas que também se conectam e que mostram a realidade espiritual, principalmente daquele contexto em que Yeshua, quando ele chegou, é uma mensagem também para você. Talvez você seja como uma ovelha perdida, se perdeu também, indo, desafiando a noite, desafiando os perigos, e acabou se envolvendo em outros caminhos que agora você não consegue achar o caminho de volta. E Yeshua, o Messias, ele vai ao teu encontro. E está indo agora através dessa palavra que você está ouvindo, te convidando para voltar. Que você permita ele trazer você nos ombros dele para dentro do aprisco novamente. Para você congregar e viver ali sendo alimentado por ele, sendo cuidado por ele. É hora de voltar. Sua alma está com fome. Sua alma pede por pão. E o Pai está de braços abertos esperando por você, com um anel para te restituir, sandálias para colocar nos seus pés. E também eu deixo esse apelo final para você que é judeu, você que conhece a palavra, e mesmo que não seja judeu, mas está perdido dentro da própria casa de Deus, quer seja sinagoga ou igreja,
você está vivendo uma vida de impureza, você está perdido. É necessário ser encontrado. É necessário a humilhação, é necessário a luz, a presença divina, o Espírito do Eterno, para que você possa ser encontrado. Então, desperta do teu sono e volta. E desperta, seja encontrado. Permita ser encontrado pelo Espírito do Eterno Deus.